Queridos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes aqui essa noite? O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor continue abençoando a sua família. Por gentileza, Salmo de número 1. E enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Joselito, sua família, toda a igreja, todo o corpo de obreiro. Que o Senhor continue abençoando vocês de forma especial. Amém? Quantos acharam o Salmo de número 1? Diga amém. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto em seu tempo. Suas folhas não caíram, e tudo quanto fizer, podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, haja vista que Deus tem as suas formas de trabalhar. Se nós olharmos desde a criação, muitas das vezes a escolha de Deus para os homens parece loucura. Imagine você em uma cidade habitada por 150 mil pessoas, do berço da idolatria, Deus escolheu o pai da fé. Imagine você, 3 escolas de profetas, todos eles dormiam e acordavam, querendo saber quem seria o substituto de Elias. Na hora que Deus vai falar sobre o substituto, não é nenhum da escola de profeta. É simplesmente um homem chamado Eliseu. Não tem aparência de profeta, não tem voz de profeta, mas o coração agradou a Deus. Imagine você, o povo, pressionar Deus e querer ser semelhante às nações pagãs, querendo um rei. E de tanto o povo insistir, Deus dará a ele como rei Saul. Após o declínio de Saul, Samuel vai na casa de uma família e é surpreendido pela aparência. E Deus vai intervir na causa. Deus vai intervir na causa e dizer: eu não olho como o homem olha. O homem consegue enxergar o que está do lado de fora, mas Deus conhece a intenção do coração. E dentre os filhos de Jessé apresentado, Deus escolheu justamente quem não foi apresentado. Agora imagine você, um homem, pegar a carta na mão do sumo sacerdote para acabar com os crentes, para destruir a igreja, e no meio do caminho Deus encontrar com ele e ainda dizer para um servo de Deus, dizendo: vai, porque ele és para mim um vaso escolhido. Então, partindo de um princípio introdutório, a escolha de Deus muitas das vezes confunde a terra. Imagine você se
Deus perguntasse às pessoas: o que você acha de eu escolher Tomé para me servir? Imagine você, ou você acha que Deus não sabia que Judas iria traí-lo? Eu escolhi Judas para ser um apóstolo. Eu escolhi o precipitado do Pedro para ser apóstolo. E tem mais, vai chegar um dia que ele vai pregar, na primeira pregação quase 3.000 almas. Na segunda pregação quase 5.000 almas. A minha alegria quando eu olho para a Bíblia é que quando Deus escolhe, Ele não depende da opinião do homem. Está dando para você entender? Mas existe um detalhe interessante. Quando a gente lê a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, o Senhor vai deixar uma mensagem que constrange aos leitores. Muitos são chamados, mas poucos são. Ele até chama, mas no andar da caminhada revela o coração de muitos. Ou você não acha que quando o povo saiu do Egito era para todos entrar na terra? A promessa era essa, sim ou não? Era essa, sim ou não? A promessa era tanta que o Senhor faz questão de mudar a mentalidade do povo. Qual? Você lê a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15, está escrito assim: porque clama a mim, Moisés, diga aos filhos de Israel, que marche. Agora eu pergunto a você: escravo marcha? Não. Quem marcha é guerreiro e soldado. Quando Deus diz assim: diga aos filhos de Israel que marche, manda eles tirar a mentalidade de escravo, porque eu já escolhi eles, agora são guerreiros. Está dando para você entender? O problema é que tem muita gente com a mentalidade de escravo, e Deus já nos fez um guerreiro na sua presença. Então, irmão, a escolha de Deus é muito séria. E o Salmo de número 1 revela aqui as características de um escolhido de Deus. Quando você vai examinar o livro dos Salmos, você sabe que os 150 inários da nação de Israel, ele faz parte da galeria dos livros poéticos. Entre os livros poéticos se destacam 5. Os 3 livros escritos por Salomão, a saber, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Inseriram também o livro do patriarca Jó e concluiu nos 150 hinos, ou poesia ou cântico da nação de Israel. Quando você vai ler o Salmo, você vai perceber, todo crente, no decorrer da sua caminhada, um dia ele se atentou, se apegou para um salmo. Em momentos de alegria, o salmo falou com você. Em momentos de batalha, um salmo falou com você. Em momento de tribulação, um salmo falou com você. Por exemplo, quando a gente passa uma noite em lágrimas e de guerra e de batalha, a gente lembra do Salmo 30, versículo de número 5, quando o salmista diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando na caminhada a gente precisa de socorro, a gente lembra do Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Quando a gente precisa de confiança, a gente lembra do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Quando a gente está enfrentando uma guerra e que o inimigo consegue usar pessoas para tentar nos destruir, a gente lembra logo do Salmo 124. Ora, quem diga a Israel, se Deus não estivesse do nosso lado, os inimigos teriam nos engolido vivo. Mas no versículo 7, o salmista diz: o laço quebrou, nós escapamos, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Um dos salmos que prende a minha atenção é o salmo de número 46, e para quem não sabe, o salmo 46 é dos filhos de Corá. Não sei se vocês sabem, mas os filhos de Corá eram mal vistos por causa da rebelião lá atrás do povo que saiu do Egito. A terra abriu, morre 250 homens junto com os rebeldes. Daquele dia em diante, os filhos de Corá, eles eram mal vistos pelo povo por causa dos seus antepassados. Só que a história diz no Salmo 46 que a Síria invadiu Judá. E eles não tinham outro lugar para se refugiar a não ser no templo. E não só tinha o povo que o congregava, não. Muita gente que tinha perdido o hábito de ir à casa de Deus não tinha outra opção. Teve que sair das suas casas e ir ao templo. E eles então estavam todos refugiados no templo. Então, como todos estavam refugiados no templo, o que os anciões, junto com os sacerdotes, disseram? Vamos cantar para Deus. E aí os levitas iam cantando. A história ensina que antes desse período difícil que o povo de Judá enfrentou, quando os filhos de Corá iam cantar, muitos por desprezo viravam as costas. E não só foi ele que enfrentou esse desprezo do povo virar as costas, não. Davi também enfrentou isso no Salmo 31, no versículo de número 12, quando ele diz: estou esquecido como morto no coração deles, como vaso quebrado estou. O homem que fez Israel triunfar, vencer muitas e muitas guerras, quando ele passava, o povo tinha vergonha do erro de Davi, a ponto dele cantar para Deus que estava esquecido como morto no coração daqueles que um dia ele o ajudou também. Então, quando os filhos de Corá iam cantar, em forma de desprezo, o povo não dava atenção. O povo desprezava. Só que nesse dia que a oportunidade foi dada, eles não tinham como virar as costas, porque o templo estava superlotado. E aí, quando eles vão cantar para Deus, o Senhor dá uma inspiração diferente a ele no dia. E então eles começam, o povo está com medo dos assírios, a cidade de Judá está sitiada, e ele então vai começar o Salmo 46 assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que seja transportada para o meio dos mares, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, santuário e morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. A história diz que quando eles chegaram no versículo 10, como eu não sei, eles caíram com o rosto em terra e disseram em alto e bom som: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. No verso 11 ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é especialista em honrar quando Ele tem uma promessa na vida de alguém. Amém? Vejamos então o que apresenta para nós o Salmo de número 1. Presta muita atenção, é para a gente ir para o céu.
bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos... Pronto. Eles começam com a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela é dividida em duas partes. Bem é filho. E aventurado quer dizer felizes. O que o salmista está apresentando no texto aqui, para nós quer ser feliz? Quer ser feliz? Primeiro, para se alcançar a felicidade, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Agora eu pergunto a vocês, se servimos a Deus, se servimos ao Senhor, se servimos a um Deus tão grande, poderoso e que tem os seus representantes na terra, como é que um servo de Deus vai tomar conselho com os ímpios? Vocês sabem que a tradução da palavra ímpio, ele considera-se que é homem cruel, mau, impiedoso, pessoa sem temor. O salmista está dizendo, quer ser feliz? Não tome conselho com os ímpios. O salmista vai ensinar para nós, no Salmo 9, versículo de número 17, que será lançado no inferno os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. E aconselho essa noite, e pergunta à igreja, e responda para si mesmo, a quem você tem tomado conselho? A quem tem sido o seu conselheiro? Porque eu vou lhe trazer uma história bíblica do filho de Salomão, que quando seu pai morre, ele assume o trono. O nome dele é Roboão. Quando Roboão assume o trono da casa de Judá, ele tem duas opções. Ele tem os anciões para aconselhá-lo, e também ele tem os jovens da sua época. Os anciões param ele, orientam ele, ensinam ele, e a Bíblia vai ensinar para nós que ele despreza o conselho dos anciões e vai tomar conselho com o jovem da sua época, e o seu reinado foi um fracasso. Não é muito longe não. Eu e você conhecemos pessoas que era para estar bem na vida, mas ouviu pessoas erradas. Eu e você conhece pessoas que espiritualmente era para estar bem, mas resolveu ouvir algumas pessoas que não têm Deus na sua vida. Eu e você conhece pessoas que começou bem a caminhada cristã, mas de repente a mente desvirtuou, foi doutrinado pela internet, foi doutrinado por alguns profetas que eu não atribuo como profeta de Deus, e hoje está vivendo um caos. Sabe por quê? Porque na casa de Deus existem homens e mulheres cheias do Espírito para te dar um conselho, para te abençoar. Está entendendo? Para adorar Deus. Querido, o que tem de pessoas tomando conselho que sua vida tem sido um fracasso. Eu fico pensando comigo, e eu penso assim que, como é que Deus dar a nós, eu vou atribuir aqui a essa casa, uma liderança pura, saudável, crente, não gosta de barganha, não gosta de se misturar, não gosta de mesas profanas, e na hora de tomar conselho eu procuro outro pasto. Eu não entendo. Como é que alguém que Deus o dá uma liderança pura para aconselhar na sua caminhada os valores sagrados da Bíblia, é ensinado aqui nesse altar, é ensinado aqui nessa casa de oração, e ainda tem gente que vai tomar conselho fora. Eu não sei se é a síndrome do Éden. Deus disse: de toda árvore pode comer, só há uma que não pode comer. A serpente diz: não é assim não. E Eva, desde ouvir Deus, acabou ouvindo a serpente. Parece que nós estamos vivendo a síndrome do Éden.
Qual é a síndrome do Éden? Deus fala uma coisa dentro e a serpente induz uma outra coisa lá fora. Quer ser feliz, meu irmão? Quer alcançar a felicidade? Nunca tome conselho com os ímpios. Nunca se aconselhe com quem não conhece a Deus. Segundo lugar, o salmista diz: quer ser feliz? Não se detenha no caminho dos pecadores. A expressão aqui, pecadores, está falando aquele que vive na prática do pecado. Então vamos entender pelo menos o que a Bíblia ensina. Isaías 59, no versículo 2, está escrito assim: o que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. Quando você abre a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 31, está escrito: Deus não ouve a pecadores. Deus ouve aquele que tem um coração arrependido. Aí eu digo a você, com esse ponto de referência na Bíblia, a nossa caminhada jamais deve ser com pecadores. Quer ser feliz? Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Terceiro, nunca se assente na roda dos escarnecedores. Eu não sei você, mas imagine que esses últimos dias da igreja, o que tem de pessoas zombando das coisas de Deus. Pessoas que já vieram à igreja, já cultuaram, saíram da igreja e agora está zombando. Esse tipo de pessoa, nem sentar com ela pode. As pessoas estão zombando do evangelho e ainda tem crente achando bonito. Estão zombando na internet, zombando da igreja, imitando língua estranha, imitando as coisas de Deus, e ainda tem gente que acha engraçado. Não, irmão, nós somos salvos, crente, e não devemos compactuar com essas coisas. Quem está entendendo? Agora imagine comigo, presta atenção. Imagine comigo. Se eu não ando no conselho dos ímpios, se eu não me detenho no caminho dos pecadores, e se eu não me assento na roda dos escarnecedores, aí vem o versículo 2. Qual será o meu prazer? O salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor. Nesta lei medito de dia e medito à noite. Quando eu ouço o conselho do salmista, que eu não ando no conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores e nem me assento na roda dos escarnecedores, sabe qual será o meu prazer? As coisas de Deus. E eu pergunto à igreja essa noite: qual tem sido o seu prazer, meu irmão? Qual tem sido o seu prazer, minha irmã? Tem gente que chega cansado do trabalho, o seu prazer é após o banho, o jantar, ficar no celular. Outros chegam e até desculpa dá que não vem para a igreja porque chegou muito cansado, mas assistiu televisão até mais tarde. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Deus está falando. Qual tem sido o nosso prazer? Eu vejo Isaías profetizando assim no capítulo 55: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vejo Deus dizer para Josué no capítulo 1, versículo 8: Josué, não afaste de ti o livro da lei, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Está dando para você entender e glorificar a Deus? Nós estamos vivendo uma época, em maior época de heresia dos nossos dias. Por quê? Porque quem não examina a Bíblia é fácil de ser enganado por falsa doutrina.
Porque o seu prazer está naquilo que é supérfluo. Muitas pessoas têm o seu prazer naquilo que é passageiro. Aí eu vejo Jesus trazer uma mensagem que confronta quem lê. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, ele diz: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura Sagrada. Eu vejo Jesus escrevendo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39: examinai as Escrituras Sagradas, porque testifica de Cristo e é para a salvação eterna. João, quando foi arrebatado para a ilha de Pátimos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, ele diz: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é os que ouvem, e bem-aventurado é os que guardam a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Na verdade, oramos a Deus para que derrame um avivamento no meio do povo em sede das coisas de Deus. Sede de aprender da Bíblia, sede de aprender das coisas eternas. O nosso prazer tem que estar unicamente nas coisas de Deus. Ou você acha que naquele grande dia Deus não vai pesar na balança que você gastou mais tempo na rede social do que ajoelhado com Ele? Ou você acha que naquele grande dia você deu muita importância para si e pouca importância para as coisas de Deus? Ou você acha que naquele grande dia Deus não vai pesar na balança uma geração que só veio atrás de vitória, mas que não tinha um prazer nas coisas celestiais? Olhe para mim, meu irmão, eu trago uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Enquanto o teu coração estiver nas coisas de Deus, o que está escrito no Salmo 1, verso 3, vai ser muito glorioso na tua vida. Está dando para você entender e glorificar? Irmãos, teu prazer nas coisas de Deus e na lei de Deus é tão séria que o salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: observando a lei do Senhor. No versículo 11 do Salmo 119, o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. O Salmo 119, versículo de número 81, o salmista ensina para nós assim: a minha alma desfalece em aguardar na tua salvação, mas contudo eu confiarei na tua palavra, ó Deus. Ele pergunta para Jeremias: o que é que você está vendo, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: você está vendo bem, porque eu velo para cumprir a minha. Quem está entendendo? Para glorificar a Deus. Pega na mão desse crente com carinho, diga para ele que Deus dê mais sede para a gente meditar na palavra. Profetiza com alegria, mais sede das fontes espiritual eterna que nunca se acaba. Está dando para você entender e glorificar a Deus? Querido, quanto mais sede nós temos de aprender de Deus, mais livre ficaremos desse mundo perverso. Quando você lê a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da grande tentação que há de vir nesse mundo. Você não tem ideia da grandeza que é conhecer Deus através da sua palavra. Isso é muito forte. Às vezes eu olho para as nuvens e acho as nuvens bonitas.
Aí o profeta menor diz assim, que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. Imagine que poeira linda. É a Bíblia, irmão. É tão tremenda a escritura que Isaías vai dizer assim: Ele estará sentado acima do globo da terra. Ele é Deus, irmão. Ele é Senhor das nossas vidas. Agora entenda. O meu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medito de dia e medito. Versículo de número 3, presta atenção. Se o meu prazer está na lei de Deus, olha o que acontece com aquele que o seu prazer está na lei do Senhor. Pois será como uma árvore plantada ao ribeiro das águas. Seu prazer está na lei de Deus. Seu prazer está na lei do Senhor. Se prepara, porque Jeová está te levantando como uma árvore. Está dando para você entender e glorificar a Deus? E o melhor de tudo é que não é eu que digo onde você é plantado. É o dono da árvore que diz: eu vou te colocar naquele lugar. Está dando para você entender e adorar a Deus? Às vezes a gente quer uma coisa e Jeová quer outra, e vai prevalecer o que ele quer. Olha o que o texto diz: pois será como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Diga comigo: árvore plantada. Não, mais forte, diga árvore plantada. Agora olha o texto: plantada ao ribeiro das águas. Aí o texto diz: cujas folhas não caem. Dá a entender que essa árvore aqui, independente da estação, as folhas vão continuar nela. É como se essa árvore nunca murchasse, ela sempre continuasse bonita. E só quem faz isso é Deus. Aí o texto diz: e dá o seu fruto na estação própria. Irmão, o crente, quando está na direção de Deus, Deus prepara até o tempo de ele produzir. Deixa eu ver se você entendeu para adorar. Não, se tivesse entendido, você tinha dado glória com alegria. O crente, quando está no centro da vontade de Deus, Deus prepara até o tempo de ele frutificar. Dá o seu fruto na estação própria. Aí o texto diz assim: e tudo quanto fizer. Aqui já não é mais árvore, é vida. Ele traz o símbolo da árvore e diz assim: e tudo quanto fizer. Aí o texto traz uma das grandes mensagens de todos os tempos: prosper. A pergunta é: que prosperidade é essa que a Bíblia está falando? Porque tem gente que acha que prosperidade é riqueza. Tem gente que acha que prosperidade é se todo ano você comprar um carro novo. Tem gente que acha que prosperidade, todo ano você tem que comprar uma casa nova. Eu já imagino diferente. Só em Deus colocar a mão na igreja, dar saúde a ela, já é uma prosperidade grande. Tanta gente perdendo a vida e o céu olhando para a sua casa e dizendo: a sua casa vai ter vida. Isso é prosperidade. O mundo entrando em crise e Jeová olhando para a sua casa e diz: eu ordenei que a sua necessidade será suprida. Isso é prosperidade. Gente que para dormir tem que tomar muitos remédios taxa preta. Os crentes da igreja conseguem dormir debaixo da bênção sem nenhuma medicação. Também é prosperidade. Está dando para você entender e glorificar a Deus? O que o salmista está ensinando para nós é que depois do fruto ainda vem o melhor para a nossa vida. Se não lhe constranger, segura aí na mão desse crente. Diga: se prepara. Não, com fé, diga: se prepara para viver o melhor de Deus na tua casa, para viver o melhor de Deus na tua família, para que a paz reine em todos os ambientes da tua casa e o nome do Deus do céu se glorifica. Dá para você levantar a mão, aplaudir ao Senhor com alegria
e glorificar a Ele. Aleluia! Jesus escreve e eu caminho para a conclusão. No Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 33, ele diz assim: eu vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas Cristo venceu, olhe para mim, antes da aflição do mundo. Jesus disse para nós: vocês vão ter paz. Está dando para você entender? É por isso que o diabo não consegue entender como é que o crente é acusado, é caluniado, é perseguido, é apedrejado, e ele tem paz para se alimentar bem e ainda glorificar a Deus. Você está entendendo? Para adorar a Deus. Tem gente que olha para nós, não gosta do nosso estilo, fala mal, critica, fala mal da igreja, fala mal dos crentes, que não tem problema, meu filho. O salmista diz: dormi e acordei. Porque quem nos sustenta, dá para você glorificar, que a paz do nosso Senhor continue reinando sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, levante as duas mãos que eu encerro agora. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério, Restauração. Deus é o Deus que tem dado paz a essa casa. Deus é o Deus que tem estendido a sua mão e a paz tem reinado sobre esse altar. Você pode receber essa palavra e aplaudir a Jesus Cristo. Deus vos abençoe. O apelo para encerrar. Quantos entenderam? Digo amém. Querido, só nos resta convidar você que ainda não teve um encontro com Cristo, tomar essa importante decisão da sua vida. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Se dentre nós tiver alguém que queira tomar esse conselho para que a sua vida seja transformada, Jesus está aqui essa noite para segurar na tua mão e te dar vitória. Se tiver alguém, venha. O Espírito de Deus está te convidando essa noite. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o pastor Zelito. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Deus abençoe.